Irmãos, não é fácil, né? Mas assim, queridos, realmente, né? Quem devia estar na cruz éramos nós. Só que, biblicamente falando, nós, para podermos seguir a Cristo, temos que tomar nossa cruz. Então, como disse Jesus, né? Vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar, vocês vão tomar. Então, nós temos que tomar nossa cruz, né? E mais, né? Hoje, né, não existe mais, né, a prática do apedrejamento, mas existe uma prática, né, que tomou o lugar do apedrejamento, se a gente for ver bem, né? Quando Paulo fala assim, né, que entregou determinadas pessoas para Satanás, para que pudessem de alguma maneira lá na frente ser salvas, ou seja, a exclusão da igreja. A pessoa que permanece no pecado, que não aceita a correção, essa pessoa é excluída, né, do meio do povo de Deus. Então, espiritualmente falando, é o que acontece no apedrejamento, né? Porque quando você exclui uma pessoa, é a morte espiritual. Mas é por quê? Para que de alguma forma essa pessoa possa cair um dia na real e possa se arrepender e voltar, para de repente lá na frente, né, poder receber a salvação. Então por isso que é feita essa disciplina da exclusão. Então é um tipo de morte, né, mas é uma morte, no caso, espiritual, para aquele que permanece no pecado. Agora, essa passagem de Jesus, na verdade, tem pessoas que têm uma grande dificuldade com ela, né? E vamos lá, né? É interessante porque o cooperador Darlan, ele justamente entra no mérito da questão, né? A passagem da mulher adúltera, diz ele, não existe no original, né? Que é essa passagem aqui que está entre João 8, verso 3 a 11. E ele coloca assim, ó, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, não existe João 8, 3 a 11, a passagem ali começa no versículo 12, né? Será mesmo, queridos? Né? Na verdade, vamos ser sinceros, né? A gente tem que ser sincero, né? Todo texto que está entre João 7:53 a João 8:11 não consta dos melhores manuscritos gregos originais. Então, ele não faz parte, né, dos códices P66, P75, que são do terceiro século, quer dizer, que são códices, né, que contém o Evangelho de João, não está lá. Né, não está no Códice Sinaítico, nem no Códice Vaticano, ambos do quarto século. Então ele não faz parte, não é um texto original, e por isso os estudiosos eles vão falar, né, que dificilmente João escreveu isso aqui. Isso aqui foi uma interpolação, ou seja, foi colocado ali tempos depois. Tanto que você vê que não faz muito sentido, né, entre um texto que mostra uma reunião ali no templo, né, ali próximo, né, entre o Sinédrio, depois Jesus está ali, né, e depois Jesus ele fala para todo mundo que ele é a luz do mundo, né? Então você percebe que é um texto um pouco fora daquele contexto, né? Na verdade, queridos, o primeiro manuscrito que traz esse texto, né, é o Códice Esai, que é do quinto século, né? Então é ali que esse texto vai aparecer. Apesar disso, né, por ser um manuscrito antigo, né, diferente, por exemplo, do tema da semana passada, em que a gente estudou 1 João 5, 7, 8, ali não tem nem como negociar, porque aquele texto vai aparecer só no século XII, né? O texto da mulher adúltera aparece em manuscritos do século V, então são bem antigos, por isso consta das nossas Bíblias, né? E essa história,
né, acredita-se que é uma história que, do ponto de que contada oralmente, né, contada, né, sem estar escrito, ela na verdade, ela acontece, né, ela é conhecida pelo menos desde o ano 110, ou seja, acredita-se que essa história era conhecida pela igreja primitiva. Foi inclusive dita, falada por Papias, que foi um discípulo do apóstolo João. E se nós analisarmos ela, aparentemente ela vai contra o que diz, o que ensina, né, a palavra de Deus. Como o Carlos falou, ele não apedrejou. Se ele cumpriu a lei, então ele descumpriu, porque não apedrejou. E aí por isso a pessoa fala, tá vendo? Então ela realmente ela não está no original. A outra pessoa vai falar assim, não, mas ele não apedrejou, por quê? Porque ele aboliu este mandamento. Então fica uma contradição aparente, mas essa contradição, queridos, ela só existe pelo desconhecimento das pessoas em relação à palavra de Deus. Quer ver? O que diz o relato? Primeiro, o relato diz que Jesus estava no templo, tá? O local ali onde estava ao lado funcionando o sinédrio, né? O judiciário do povo judeu, né? E então um grupo que seria de supostos juízes, né? Escribas e fariseus, trouxeram a mulher surpreendida em adultério, né? E colocaram no meio de todos e disseram a Jesus: o que devemos fazer com ela, né? Então, queridos, aqui tem alguns elementos que nos fazem pensar que essa história é uma história original, é uma história muito antiga, porque ela tem questões que são questões que somente poderiam ser reveladas no tempo de Jesus. Vou mostrar para vocês, né? Eles levaram a mulher até Jesus e nisso, né, eles queriam acusar Jesus, porque se Jesus ele falasse para eles, olha, matem, né, a Bíblia diz que é para executar, a Bíblia diz que é para apedrejar, né? O que aconteceria se ele falasse isso? Ele teria sido preso. Por quê? Como diz João, né, Israel não tinha liberdade, a não ser em casos muito específicos e sob liberação dos romanos para executar a pena capital naquele tempo. Israel não estava sob o governo teocrático, ele estava sob o governo de Roma. Tanto é que Jesus não é nem salvo e nem executado diretamente por Herodes. Herodes envia Jesus para quem? Pilatos. É Pilatos que vai decidir. Pilatos é o representante romano ali. Apesar de Herodes ser governador colocado pelos romanos, ele é um governador em tese dos judeus. Então, queridos, ele não tinha poder para decretar este vai morrer ou não. Assim como o sinédrio reunido, né, não teve o poder para ordenar a morte de Jesus. Quem determina a morte é Pilatos, que é romano. E veja, tanto é que Pilatos é que determina a ordem que ele vai morrer na cruz, que é um meio de morte dos romanos. Os judeus não matavam na cruz, eles apedrejavam quando havia alguém acusado de blasfêmia, ou de idolatria, ou de heresia. Então você veja, João coloca muito claro que não havia esta liberdade. Então eles tiveram que se submeter Jesus aos governantes romanos. Então veja, né? Quando eles chegam até Jesus, eles colocam Jesus numa fria. E é uma pegadinha. Porque se Jesus falasse assim, cumpra-se a lei, ele seria preso, porque ele ia desrespeitar a ordem dos romanos. Agora, se Jesus fala, não,
não podem matar, não podem apedrejar, por quê? Porque misericórdia eu quero, né? Então ele seria acusado pelos judeus de transgredir a lei também, porque a lei manda, né, executar o pecador. Mas Jesus não fala nem isso e nem aquilo. Ele inclina-se, escreve com o dedo em terra, tá? E eles ficam insistindo com ele, tá? E ele fala assim: olha, se vocês estão sem pecado, atirem a primeira pedra. E continua escrevendo. Mas eles, então, saem um por um, e só Jesus fica com a mulher. E Jesus levanta e fala assim: mulher, onde estão todos eles? Ninguém condenou você? Ela responde: ninguém, Senhor. Jesus disse: tampouco eu te condeno. Vai, não peque mais. Então Jesus também não apedreja. Por quê? Vamos lá, então. Como eu disse, expliquei na primeira pergunta, esta ordem, este mandamento de apedrejar, queridos, ou então melhor, de executar, o apedrejamento era a forma como eles praticavam a execução. Esta ordem era uma ordem de Estado, era uma ordem civil. Ela não podia ser cumprida daquela forma e naquele tempo. Por quê? Porque Israel não estava no governo teocrático, estava sendo governado por Roma, tinha que ter autorização dos romanos para fazer isto. E para ter essa autorização dos romanos não era simples, não era trazer a adúltera ali a Jesus e dizer o que vamos fazer. Então a primeira questão é esta, tá? A segunda questão, né, nessa história é que quando eles trazem a mulher, a ordem ela é muito clara, tem que ser o homem e a mulher. Isso prova que era uma lei civil e que não podia ser praticado só com um. Como qualquer lei civil, se ela não fosse cumprida na sua totalidade, ela acabava sendo desqualificada. Então, quando trouxeram só a mulher, acabaram desqualificando. Por quê? Porque sem o homem, como é que você ia praticar aquela lei, queridos? Né? Como é que poderia ser feita? Porque, veja bem, a lei dizia: se pegar em flagrante, for surpreendida, a mulher e o homem têm que ser trazidos lá. Então, o fato deles deixarem que um escapasse, ou que não trazerem os dois, já colocava em dúvida o próprio fato, né? Ok, vamos continuar então pensando sobre isso. Certa vez chegou um homem e falou para Jesus assim: olha, mestre, por favor, julgue entre mim e o meu irmão sobre uma questão que está nos dividindo. E aí Jesus falou assim: homem, quem me colocou como juiz entre tu e teu irmão? Ele próprio disse, Jesus: o Filho do Homem não veio para julgar. Naquele momento ele não tinha vindo para julgar. Ele veio para dar a sua vida para que muitos pudessem ser salvos. Então ele não veio como juiz. Então veja, aqueles homens levaram a mulher até Jesus, infringiram a própria lei porque não levaram os dois, não tinham a prova porque não havia os dois, levaram até Jesus, queridos, que não era juiz, ele não tinha poder de julgar, isso era apenas aqueles que eram juízes de Israel, se estivesse um estado teocrático, que poderiam fazer esse julgamento. Jesus não podia falar assim: faça isto, ou execute, ou perdoe. Ele não tinha esta autoridade enquanto filho do homem. Enquanto filho de Deus, ele tem toda a autoridade. Quando ele voltar, ele volta para julgar. Mas naquele momento, como filho do homem, ele não tinha esta autoridade. Se ele fizesse isto, ele infringiria, porque ele não estava ali em condição de fazer aquele julgamento, tá? Então,
você vê que eles insistem com Jesus. E Jesus não fala nada. Eles têm que insistir muito para que Jesus fale. Jesus sabia, né, ele é um conhecedor da lei, ele sabia que aquele mandamento exigia que todas as cláusulas fossem cumpridas, pegassem os dois, fossem em flagrante, e que aqueles que cumprissem o julgamento e a sentença, eles deveriam ser ilibados. Evidente que todos são pecadores. Se aqui quem estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra, se Jesus falasse isso num contexto que nós estamos discutindo aqui, que o pastor Misael citou, todos são pecadores, se ele falasse essa palavra, eles iriam contradizer ele e iam falar assim, todos são pecadores. E veja, como Deus daria uma ordem para Israel, se todos são pecadores, dizendo que devia ser executada uma sentença. Devia ser executada uma sentença contra os adúlteros. Como é que Deus ia exigir, né, sabendo que todos, até os juízes e os executores são pecadores, que eles executassem uma sentença? Logo, a frase de Jesus, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ficaria sem sentido. Mas quando Jesus utiliza essa expressão, quem estiver sem pecado, ele não quer dizer pessoas que não sejam pecadoras, certo? Porque se fosse isso também ele poderia tirar a primeira pedra, né? Mas ele quer se referir àqueles que trouxeram aquela mulher, aqueles que trouxeram, que estavam se colocando na posição de juízes, né, de executores, os escribas e fariseus. É claro que pecados todos tinham, mas eles tinham pecados grandes. Jesus sabia disso, e por isso que Jesus fala para eles, se vocês não tiverem pecados capitais, pecados grandes, atirem a primeira pedra. Porque Jesus sabia que pela lei apenas homens que estivessem em condição ilibada podiam ser juízes e poderiam ser executores. Você pode ver, a mesma coisa acontece hoje no nosso país, né? Você, por exemplo, não pode ter um juiz, se alguém acusar esse juiz de ter algum rabo preso ou de ter alguma pendência, né, em relação ao assunto que ele está tratando, ele é afastado do julgamento. Ele se declara, né, ele se declara impossibilitado de participar do julgamento, ou alguém afasta ele. Caso não faça isso, o julgamento ele é anulado, né? Então a pessoa tem que realmente estar isenta naquele assunto, né, para poder ser juiz. Para você ser um executor, ser um funcionário público que execute a pena capital, você também tem que cumprir algumas condições. Jesus sabia que nenhum deles cumpria. Não se trata de um pecado pequeno, querido, se trata de transgressões mesmo. Eles eram transgressores da lei de Deus, todos eles. Então, por Jesus fala, quem de vocês estiver sem pecado grande, né, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí todos sabiam quem eles eram. Todos sabiam que eles não eram qualificados como juízes. Eles não eram qualificados como executores. Então, eles olham e falam assim, puxa, né, se a gente fizer isso aí, vamos ser presos aqui. Por quê? Porque nós não estamos qualificados. Então eles começam a largar as pedras. E aí, né, acontece o final da história. Ninguém mata a mulher, ninguém joga a primeira pedra. Só que Jesus também não condena. Por quê, queridos? Porque, como eu falei, a execução era a sentença última. Antes dela havia outras possibilidades, e Jesus estava trazendo essa outra possibilidade. Tudo isso que nós estamos conversando aqui, que o pastor Misael citou, que é a graça, que é o perdão, que é a possibilidade de você poder recomeçar, né? Você não manter esta ordem, né, de apedrejamento, né, mas você trazer a misericórdia. O tomar a cruz, é o negar o próprio eu, e não você necessariamente ser preso no madeiro, né? Você se entrega a Satanás, não é você ser
apedrejado literalmente com pedras verdadeiras, mas sim você excluído da igreja para que você repense sobre sua salvação espiritual. Então, queridos, Jesus ele trouxe isto, e ele fala, por isso ele fala para a mulher: tampouco eu te condeno. Então, visto essas características de uma história, né, que apenas quem estivesse naquele tempo e tivesse esses conhecimentos dos meandros da lei, então nós podemos dizer que essa história é bem antiga. Só que o irmão operador da Darlan tem razão, né? Este texto, né, não está nos manuscritos mais antigos de João, ou seja, ele não fazia parte. Isso aqui é uma interpolação tardia, né? A história pode ter acontecido porque circulava no meio cristão, mas você colocar ele como inspirada, escrita por João, não, aí você já não pode, tá? Mas mesmo que nós consideremos que aconteceu de fato e existiu, Jesus não transgrediu a lei. Muito pelo contrário, né? Ele cumpriu a lei, porque se ele falasse que tinha apedrejar, ele teria transgredido, porque esta é uma lei, uma ordem que era dada para o Israel teocrático, para um julgamento justo, em que os dois estivessem presentes, para um julgamento feito por juízes e executores da sentença qualificados, porque aqueles que trouxeram a mulher não estavam qualificados, né? Um julgamento que não pudesse lançar sombras e dúvidas sobre se a mulher realmente ela era ou não adúltera, né? Porque só trouxeram ela e não trouxeram, né, o homem que adulterou, uma coisa muito estranha, ou se era uma armação, uma pegadinha para pegar Jesus e para fazer com que ele fosse condenado, né? Então, amados, nós podemos falar com total convicção: Jesus não transgrediu a lei, e por isso também que nós não precisamos apedrejar literalmente ninguém. Não precisamos. Esta lei era para o Israel teocrático, para um contexto legal naquele tempo, né? E ela tem um componente profético para o reino messiânico do futuro, né? O reino milenar de Cristo, porque lá, né, quem pecar será morto, né? Isso a Bíblia é bem clara, lá em Isaías é bem clara em afirmar. Mas, né, para os nossos dias, né, assim como para os próprios dias do Senhor Jesus, né, ela é uma lei que era uma solução apenas em última instância, né? Tanto é que quando muitas vezes eles tentavam apedrejar Jesus, tudo aquilo ali era ilegal, você sabe, né? Tudo aquilo ali eles tentavam fazer porque ficavam com raiva dele, ele escapava, mas tudo aquilo ali era ilegal, era violência. Dizem até mesmo que o que houve lá com Estevão, que foi apedrejado também, foi ilegal, né? O que Saulo consentiu ali foi ilegal, né? A forma como realizaram. Todavia, queridos, ainda que fosse um julgamento manipulado, ainda que fosse pela raiva ou pelas emoções e fosse ilegal, ou fosse legal, né, porque houve uma permissão dos romanos para que eles fizessem, o fato é que tudo aquilo ali só aconteceu porque Deus permitiu que assim ocorresse, certo? O fato é que em qualquer um dos casos, né, a lei de Deus não é transgredida. E em qualquer um dos casos, né, este mandamento, né, ele, como solução, né, ele não pode ser aplicado em nossos dias, né? Antes dele surge a graça, e se a graça resolve, e se o perdão resolve, e se o arrependimento resolve, então ele já dá conta. Se não resolver, acontece o que fala Paulo: caso a pessoa queira insistir no erro e continuar vivendo no erro, esta pessoa, então, ela é excluída, ou como diz Paulo, entregue a Satanás, né? Então é um outro tipo de penalidade, e essa, né, é que é aplicada hoje pela igreja. Porém, né, para os saudosos, cuidado, muito cuidado, porque ela tem um caráter profético. No reino milenar de Cristo, quem pecar morrerá.